Então, boa noite, meninas. Hoje a gente vai falar sobre a continuação do capítulo 2 de Ruth. Então, nosso texto vai ser Ruth 2, versículo 14 até o 23. Se vocês quiserem abrir, já pode abrir. Para a gente lembrar um pouquinho da semana passada, a gente falou no comecinho desse capítulo que mesmo sendo um livro narrativo, mesmo o livro de Ruth contando uma história, ele nos ensina sobre vários temas complexos sobre o cristianismo. Ele fala sobre responsabilidade humana, sobre soberania de Deus, ele fala sobre graça, sobre lei. Então, mesmo parecendo que é uma simples história, na verdade, a gente consegue falar coisas muito complexas sobre o cristianismo. Outra coisa que a gente viu também é que a responsabilidade das pessoas não é uma coisa oposta a Deus ser soberano, a Deus controlar todas as coisas, a Deus entregar tudo para a gente. Então, a gente conseguiu ver como que Ruth, ao mesmo tempo, é cuidada pelo Senhor, como ele está orquestrando tudo o que está acontecendo na vida dela no momento em que ela chega ali em Belém, com o terreno, né, que ela acha de Boaz, mas também Deus honra o esforço dela. E às vezes na igreja, às vezes na nossa vida, a gente vê essas duas coisas como opostas. Mas a partir desse capítulo, a gente viu que não tem nada de errado na gente fazer, na gente usar os recursos que Deus dá e ao mesmo tempo confiar completamente nele. E na história, a gente parou no momento em que Ruth chega em Belém com a sogra dela e elas estão lá sem dinheiro, não tem o que comer, não tem nada. Então ela vai procurar um campo onde ela possa colher o resto das espigas. Depois das servas, né, que recolhiam, ela pegasse o resto da comida para levar para elas duas. Então que ela encontra, a partir da providência de Deus, o campo de Boaz, que era um homem temente a Deus, e que reconhece nela uma mulher piedosa, uma mulher que tinha uma fé genuína. Então ele já tinha escutado falar sobre ela, como ela tinha abandonado a família dela, a terra dela em Moab e acompanhado Ruth até lá. Então ele honra o fato dela ter deixado tudo que ela tinha para seguir com a sogra, o Deus de Israel. Então foi aí que a gente parou na semana passada. E agora a gente vai fazer a leitura do texto. Então, vamos lá. Ruth 2, versículos de 14 até o 23. Eu vou ler aqui. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Aonde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sua sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz diz que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu as espigas com elas até o final das colheitas de cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse estudo. Nós queremos te agradecer por esse
texto para essa porção da tua palavra que a gente está lendo hoje e que a gente está tendo a oportunidade de estudar. Queremos te pedir para que o Senhor possa estar conduzindo os nossos corações no entendimento correto do texto, para que o Senhor possa estar se revelando a nós através da tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deixa minha Bíblia sem querer. Deixa eu achar de novo. Então, aqui, logo no primeiro versículo que a gente leu, a gente consegue ver que Boaz, ele convida Ruth para sentar à mesa e se alimentar com eles, né? Então está escrito assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando a gente vai interpretar esse versículo, é muito importante interpretar pensando como o público original que lia. Isso a gente já falou bastante, né? Mas aqui é muito, muito importante. Por quê? Essa questão de refeição é algo que muda muito de cultura para cultura. Então, por exemplo, eu sou lá de São Paulo. Acho que talvez uma das únicas. E lá em São Paulo, mesmo sendo muito perto de Minas, do Rio, a alimentação tem um significado muito diferente. Então, é muito comum em São Paulo você estar num shopping, numa praça de alimentação, que esteja muito lotada, você está numa mesa de 4 ou 6 lugares, chegar alguém do teu lado, sentar, pedir licença, e ali cada um come a sua comida e vai embora depois. E até mesmo assim, na escola, lugar de trabalho, isso é muito comum, as pessoas compartilharem mesas para se alimentar. E pronto. Na hora que a pessoa levanta, ela levanta e vai embora. Aqui em Minas, por exemplo, já tem a comida, sentar na mesa, já tem um significado muito diferente, né? Então, aqui no Brasil inteiro, até é bem famoso, né? Que o mineiro gosta de receber as pessoas, servir comida, e é algo muito real. Quando a gente está trabalhando ou vai visitar alguém, normalmente a pessoa monta aquela mesa muito bonita, cheia de comidas, para você poder ter um momento de qualidade, para você sentar, se alimentar, conversar. Então, aqui em Minas, sentar com a pessoa, comer, isso quer dizer muito sobre comunhão, sobre ter intimidade com aquela pessoa, você receber alguém. E aqui, para os leitores originais, o significado é muito mais parecido com o que a gente tem aqui do que na minha casa, em São Paulo. Então, para os judeus, você comer com alguém, você partilhar alimento, significa que você está tendo comunhão com aquelas pessoas. Até mesmo, se vocês se lembrarem, no Novo Testamento, vão ter alguns fariseus que vão criticar Jesus por sentar, por comer com as pessoas que não eram os judeus, lembra? Que ele é criticado, fala que ele anda com as outras pessoas e tal. Justamente porque para os judeus, para os fariseus, isso quer dizer que ele estava tendo comunhão com aquelas pessoas. O que para eles era muito estranho, porque eles só tinham comunhão, eles só partilhavam com as pessoas que também eram os outros judeus. Então, a gente precisa pensar que os mesmos fariseus que acusaram Jesus, que criticaram ele por ele estar tendo comunhão por alguém que não tinha a mesma fé, já era a mesma mentalidade que tinha na época de Boaz. Então, imagina que quando ele chama a Ruth para sentar com eles à mesa, compartilhar o alimento, ele está quebrando uma barreira étnica mesmo. Porque ela tinha provavelmente uma outra aparência, uma outra língua, pelo menos um sotaque forte, costumes que não eram daquela região. Então, e ela não era só de um povo que era estrangeiro, mas ela era de um povo inimigo. Então, imaginem só como era difícil para eles terem uma comunhão, uma intimidade com as pessoas que até então eram vistas como tudo que tivesse de pior. Poucos judeus agiriam como Boaz ele agiu, né? Poucos judeus, eles, mesmo sabendo que Ruth tinha uma fé genuína, eles chamariam ela para a mesa por causa dos outros, por causa do julgamento, pensando no que viria de fora. Mas ele não deixou com que nada disso, com que esses preconceitos deixassem com que ele não tivesse a comunhão com Ruth, porque ele sabia que ela era uma israelita espiritualmente. Boaz, ele entendia que você ser um judeu, você ser um israelita, não era algo de nascimento, mas que era algo de fé.
E a gente vai ver isso se repetindo, principalmente com o apóstolo Paulo no Novo Testamento, né? Em vários momentos, ele vai falar de diferentes formas que fazer parte de Israel espiritual, fazer parte do real povo de Deus, não é algo de nascimento, mas é algo que você conquista pela fé. E aqui a gente já consegue ver exatamente isso. Por mais que tivesse uma questão de nascimento, Boaz ele entendia que o amor de Deus, que a fé era muito além disso. Então, ele não deixou com que esses preconceitos mesmo impedissem ele de chamar Ruth para ter comunhão com ele e com os servos dele. E aí a gente já consegue aqui tirar a primeira aplicação do estudo, né? Será que a gente age assim numa situação parecida? Hoje a gente não é judeu, a gente não tem costumes judeus, mas a gente tem uma comunidade, né? A gente tem um jeito de viver. Os cristãos, ainda mais dentro das denominações, acabam tendo vários costumes, até mesmo ritos, jeito de falar, jeito de vestir. E quando chega alguém de fora, que é um cristão, que realmente é convertido, foi tocado pela palavra de Deus, mas ainda não é lapidado, ainda não tem essa forma de cristão que a gente conhece, muitas vezes essa pessoa é deixada de lado, todo mundo olha torto para ela na igreja, a fé dela é questionada por conta disso. Então, essa primeira aplicação é para a gente rever na nossa própria vida, se a gente olha a pessoa por ela ser realmente piedosa, por ela realmente seguir os caminhos de Deus, seguir a lei de Deus, agir como Jesus manda, ou por ela ter uma forma bonita, por ela se expressar de uma maneira bonita, por ela parecer um cristão. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar, no versículo 1 do nosso estudo, é que você ser um cristão, você ser uma pessoa serva de Deus é algo muito mais das suas atitudes, muito mais do que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, do que da aparência externa. E isso a gente não tem o direito de tirar as pessoas que buscam da comunhão da igreja porque a gente acha que elas não estão adequadas ali. Então é algo para a gente ter muito cuidado. É claro que quando chega alguém a gente vai orientar. A igreja tem essa responsabilidade de conduzir as pessoas no discipulado, mas não afastar. Então é um aprendizado muito bom que a gente tem aqui. Vamos seguir no próximo versículo, no 15. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Esse segundo ponto do nosso estudo é o que eu acho mais importante. Então a gente vai gastar um tempo maior nele, porque é algo muito bonito. Parece que simples, né? Bosta falando para eles deixarem ela quietinha lá, fazendo o trabalho dela e tudo. Mas, se a gente não olha com muita atenção, pode passar desapercebido uma das chaves centrais do livro de Ruth. Então, para um leitor que não tem muita familiaridade com as leis do Antigo Testamento, com o Levítico, isso pode parecer assim, que Boaz estava sendo generoso, que ele estava fazendo caridade, por isso ele estava mandando os servos deles deixarem Ruth colher as espigas. Mas isso não é verdade. As pessoas que estavam lendo esse livro tinham muita familiaridade com o Pentateuco, né, com Levítico. Vocês percebem que Ruth é logo no começo da Bíblia, né? Vem o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Josué, e logo em seguida já vem Ruth. Então, eles tinham como prática rotineira ler esses primeiros 5 livros da Bíblia. Então, era algo que estava muito fresco na cabeça dele, era algo que eles tinham realmente de cor. E então ele sabia que o que estava escrito ali, o que Boaz estava fazendo, não era porque ele era bonzinho. Sim, ele era fiel a Deus, mas não é porque ele era bonzinho ou porque ele queria fazer caridade, mas porque ele estava cumprindo a lei de Deus. Então eu queria pedir para vocês abrirem comigo em Levíticos 19. A gente vai ler alguns trechos lá para ficar claro para a gente o que aqueles leitores do livro de Ruth já sabiam.
O primeiro que a gente vai ler é o versículo 19, capítulo 19, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui, vocês me acompanhem. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, aqui nessa lei, né, do livro de Levíticos, a gente consegue ver que o Ruth estava fazendo era um direito, era algo que já estava escrito na lei. Então, quando Boaz permite com que ela colha, dá ordem para os servos, ele está seguindo aqui Levíticos, não é algo que ele teve a ideia, é algo que ele está realmente obedecendo. E eu queria pedir também para a gente ler agora o versículo 33, que eu acho que vai ajudar a gente a interpretar algumas coisas. Versículo 33, do capítulo 19. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmo. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, olha que interessante. A gente viu agora que Boaz teve uma atitude muito boa com Ruth, chamando ela para comer com eles, tratando ela como se ela fosse uma israelita de fato. E a gente contrapôs com aquelas pessoas que, no Novo Testamento, criticaram Jesus por fazer isso. E aqui a gente consegue ver que não era algo fora, não era algo que não era permitido para os judeus fazer. Pelo contrário, estava escrito na lei deles que eles tinham que tratar os estrangeiros como o próprio povo. E para eles não se esquecerem que eles já tinham sido estrangeiros no Egito. Então, para eles não esquecerem como foi duro viver naquele povo que não era deles. Então, era para eles agirem diferente com as pessoas que foram sendo estrangeiras lá em Israel. E isso mostra pra gente, tem um versículo, uma parte do versículo, que ele fala aqui, ó, e amem como a si mesmo. Eu acho muito interessante isso, porque muitas pessoas acham que Jesus no Novo Testamento, ele veio cancelar a lei de Moisés. Ele veio dizer que essa lei não vale para mais nada e que agora ele tem uma nova lei. Isso é uma coisa muito comum. Fala que no Antigo Testamento tinham muitas regras, muitas leis, e que Jesus resume que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é verdade, Jesus faz. Só que ele não está desvalidando a lei de Moisés e ele nem está criando coisas novas, porque a gente acabou de ver que em Levíticos estava escrito que os judeus deveriam amar o próximo como a si mesmo. Jesus não traz nenhuma novidade no Novo Testamento, ele apenas retoma o que a lei de Deus, que sempre foi boa, já dizia. O que acontecia é que as pessoas não seguiam a lei de Deus. Então, o problema é como as pessoas interpretavam essa lei e como eles distorciam ela. Mas a lei de Deus, o que ele entregou para o povo, sempre foi bom. E Jesus, ele apenas reafirma isso no Novo Testamento. E também, então, eu queria pedir para a gente ler o versículo 18. Olha só o que está escrito, desse mesmo capítulo. Não procurem se vingar, nem guardar rancor do seu povo. Cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, olha que interessante. Mais uma vez, o versículo que a gente leu, o 33, falava sobre amar os estrangeiros como a si mesmo. O versículo 18, o próprio povo como a si mesmo. Então, aqui parece que a gente está lendo o Novo Testamento, mas na verdade é Levíticos. A lei de Deus, ela sempre foi sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a si mesmo, como si mesmo, né? E isso é bem interessante, porque acaba que a igreja não estuda tanto Levíticos, ou estuda como algo antigo. Mas quando a gente coloca nessa perspectiva, dá para ver que a Bíblia, ela anda toda em unidade mesmo. E o Novo Testamento tem a lei de Deus, porque Jesus ele retoma, e o Antigo Testamento tem a graça de Deus. E isso é muito bonito.
Aí, vocês podem estar pensando, mas então não muda nada? Então, a gente tem que seguir tudo igual, então... Mas quando Jesus fala que mudou e tudo mais, Jesus, ele nunca, em momento nenhum, está indo contra a lei de Deus. Isso pode ficar gravado com certeza absoluta no seu coração. O que Jesus faz é ampliar a lei. Ele retoma e ele amplia. Por quê? Não passa a ser mais uma lei externa. O que Jesus faz é nos convidar a ir além dessa lei. É cumprir ela com alegria e não parar por ali no que está escrito. É sempre fazer mais. Porque a gente reconhece que é isso que agrada a Deus. Porque a gente reconhece que a lei de Deus é boa. Então a gente vai além. Não como os judeus faziam no passado, que era obedecer assim, como se estivesse fazendo o maior sacrifício do planeta, como se fosse algo penoso, sempre reclamando. Não, Jesus ele convida a gente a fazer isso com alegria. Então, olha só que interessante. O que Boaz fala para as servas? Para elas não só deixarem Ruth colher as espigas que ficarem no chão, mas ele pede para elas jogarem espigas. Então, o que muitas vezes os donos de terra faziam com pesar, nossa, não acredito que está escrito na lei de Deus que eu preciso deixar os estrangeiros pegarem as espigas que caem. Então, eu podia estar lucrando mais, mas está escrito na lei, então eu vou ter que fazer isso, não tem opção. Ou até mesmo alguns eram corruptos e não cumpriam a lei, né? Que a gente já viu no primeiro estudo com a Dominique, que era falando que nos tempos de juízes, cada um fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. E outros faziam com pesar. Mas Boaz não. Ele fala assim para as servas: tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nos cair para que ela a recolha. Então, assim, ele fala para elas, além de deixar, jogarem espigas. Olha que interessante como Boaz vai além do que a lei dizia. Não só ele deixa, mas ele pede mais, ele entrega mais do que Deus pediu para ele. E é exatamente a ideia que Jesus traz no Novo Testamento sobre a lei. Você não vai fazer sentindo pesar. Nossa, eu vou ter que ser generoso com essa pessoa. Eu vou ter que dar alimento para esse estrangeiro que está aqui. Não, é fazer com alegria. Se você pode mais, você faz mais ainda. E, por exemplo, antes, na lei do Antigo Testamento, era pecado você matar. Então, lá está escrito, não matarás. E o pecado era se você matasse. Depois que Jesus ele vem e ele muda essa perspectiva da lei, ele é pecado não só você matar alguém, como você desejar matar alguém. Então, não é só pecado você roubar, mas é pecado você desejar roubar. Então, não é que a lei ela deixa de existir, mas ela toma uma perspectiva muito maior, uma perspectiva realmente da alma, da mente. E por isso eu queria convidar vocês para abrirem Hebreus 8, versículo 10, rapidinho. Hebreus 8, versículo 10. Vou ler aqui. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, olha que interessante. Ao invés de Jesus dizer, né, ele retoma o Antigo Testamento, mas ao invés de dizer que a lei não vale mais, que ela já foi, que ela já está ultrapassada, era do tempo de Moisés, não, ele diz que vai colocar as leis dele na nossa mente e no nosso coração. Então, para ser algo realmente que vem de dentro, que não é só das nossas ações, mas que começa nos nossos pensamentos. Muito mais profundo, né? E agora, eu queria pedir para vocês abrirem também em João, aí no Novo Testamento, 14, versículo 15 a 24. João 14, versículo 15 a 24. Pode deixar abertinho aí. E aqui, a partir desse texto de Hebreus que fala que
as leis de Deus vai estar gravada na nossa cabeça e no nosso coração, ou seja, vai fazer parte da nossa vida por completo. A segunda aplicação desse estudo que a gente pode tirar será que a gente está cumprindo a lei? Será que a gente está sendo cristão como os judeus do Antigo Testamento, que na igreja tem tanta crítica em cima disso, que, nossa, era difícil, era penoso cumprir uma lei naquela época, ou como os cristãos do Novo Testamento e Boaz, que a gente consegue achar, outros justos do Antigo Testamento, que faziam isso com alegria, que faziam isso com prazer, porque entendiam que essa era a vontade de Deus, entendiam que ela era boa para nós, que ela era boa para nossa vida. E que às vezes é difícil, mas por causa do nosso pecado, porque nós somos falhos, e não porque a lei ela é falha. Então, é uma outra reflexão, é uma outra análise sobre a nossa própria vida cristã. Como será que é o lugar da lei de Deus na nossa vida? Como será que a gente tem reagido e respondido a ela? Como será que a gente tem cumprido ela no nosso coração, na nossa mente e nas nossas ações? Porque agora é um conjunto, agora tudo é importante. E vamos ver mais um textinho, é um pouco longo, mas é um texto muito importante. Na minha opinião, é um dos pontos mais centrais na vida cristã. Quando alguém se converte, quando alguém começa a caminhada, eu acho que isso é uma coisa muito importante de entender. Então, eu vou ler aqui. João 14, do 15 até o 24. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo que não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que for ressuscitado, vocês saberão que eu estou com meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não Iscariotes, disse: porque o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu acho que esse texto ele é muito bonito e ele também é muito autoexplicativo, né? Jesus ele está falando que ele vai morrer, que ele vai subir e ele vai ficar com o Pai e que eles vão enviar o Espírito Santo, né? Ele explica aqui direitinho. E só que a parte que eu queria dar mais ênfase é a parte que ele fala sobre obediência. Então, às vezes as pessoas pensam, né? Nossa, como que eu posso demonstrar que eu amo a Deus? O que muitas ideias, né? Tem gente que acha que pode fazer promessas, tem gente que acha que pode, não sei, ir bastante na igreja, fazer jejum muito longo. São várias as ideias sobre como demonstrar esse amor, né? Como provar que ama a Deus e coisas nesse sentido. Mas Jesus, ele deixa muito claro o que é a evidência de uma pessoa que ama a Deus. E ele fala muito claramente qual é a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Uma coisa que gera muita dúvida, né? Muitos cristãos têm essa dúvida. Mesmo depois de convertido, se tem o Espírito Santo habitando nele, como que ele pode saber? Como que a gente pode saber se uma outra pessoa realmente é um cristão? Realmente tem o Espírito Santo morando nele? E esse texto, para mim, fala de uma maneira muito clara. Se essa pessoa obedece à lei de Deus. Porque Jesus ele fala de uma maneira explícita que quem ama ele obedece os mandamentos. Então, tem pessoas que falam que amam a Deus, choram, que se expressam de várias maneiras falando que amam, que fariam tudo por Deus, mas na hora de realmente colocar em prática, na hora de abrir mão,
do pecado, abrir mão das coisas que gostam para seguir a lei de Deus, para ser fiel, não está disposta. E isso, Jesus fala aqui, que quem não ama e não obedece não será amado pelo Pai. Então não importa se a pessoa faz show, se a pessoa chora, se a pessoa faz o que ela for. Se ela não for uma pessoa obediente, se ela não amar a Deus, essa pessoa ela não está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. E o oposto também é verdade. Às vezes tem pessoas que são mais quietas, às vezes não colocam, não chamam tanta atenção, tem ministérios que chamam a atenção, mas elas são pessoas obedientes, são pessoas que o Espírito Santo está trabalhando na vida delas e cada vez mais elas se aproximam da lei de Deus, cada vez mais elas se alegram em cumprir os mandamentos de Deus. E essas são as evidências de uma pessoa realmente piedosa, de uma pessoa que realmente tem sido santificada na fé. E esse texto, acho que resume isso de uma maneira muito bonita. Jesus ele fala claramente para os discípulos que quem ama a Deus é quem obedece a Deus. E isso para o Novo Testamento. E isso para a era da igreja, né? Isso vale para a gente diretamente hoje. Então, acho muito interessante, achei muito importante a gente usar esse texto para fazer o link do Antigo Testamento de Boaz, que era um homem que seguia a lei de Deus e que a gente consegue ver a graça abundante na vida dele, assim como deve ser a nossa vida hoje. Que a gente deve seguir a lei de Deus e ver a graça abundante na nossa vida. As duas coisas sempre andam juntas na Bíblia. E uma coisa que é bem importante ressaltar é que o amor é uma coisa delicada, né? Assim, vai mudando de cultura para cultura. Assim como a gente falou das refeições no começo, a interpretação sobre o que é amor também muda, né? E na Bíblia, o amor ele está sempre muito ligado com obediência e submissão. Então, quando a gente olha nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, a gente vai estudar sobre o casamento. O casamento ele é sempre tratado sobre obediência, sobre submissão. Aqui Jesus fala sobre obediência. Quando a gente fala na igreja com Cristo, né? A gente fala sobre submissão. No Antigo Testamento, né? As leis e o povo de Deus, sempre o amor ele é muito pautado por isso, por uma obediência e uma submissão. Então, retomando mais uma vez nesse texto, né? Como a gente pode demonstrar que amamos a Deus é justamente com essa perspectiva do amor bíblico, que é uma obediência e uma submissão. E agora vamos continuar o nosso texto. Deixa eu abrir de novo aqui em Ruth. Já está acabando, esse ponto era o mais longo mesmo. Eu vou ler até o final agora, tá bom? A partir do versículo 17. Assim Ruth colheu cevado o dia todo. À tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Aonde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sua sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos quanto pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou. Boaz disse que eu devo voltar a trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o fim da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-lo. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu as espigas até o final da colheita de cevada e de trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Nesse trecho, tem uma coisa que também chama bastante atenção. Vocês viram que todo esse estudo ele é muito sutil. Se a gente faz uma leitura desatenta, passa e a gente nem vê as coisas. Mas, quando Noemi, no começo, fala assim, o Senhor é bom, lá no versículo 20, ela fala assim, o Senhor não deixou de lado sua bondade. O que ela está falando é que tem a ver com a promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel, que ele sempre seria bom com o povo. Não vou me arriscar a dizer essa palavra no original, mas esse bom é intimamente ligado com uma característica de Deus, algo que é imutável dele.
Assim como tem várias características, que Deus, ele é o Deus da guerra, o Deus da aliança, essa palavra, ela é como se fosse uma característica específica de Deus. Então, como se fosse uma forma de Deus ser bom, não de qualquer um ser bom. E uma promessa dele de que ele cuidaria do povo, de que ele sempre seria bom com o povo. E se vocês se lembram bem, no começo